Sejam bem-vindos ao canal Materiais de Projeto. Sou o arquiteto e professor Edson Mafuzes e você está assistindo ao primeiro episódio de uma longa série de análises no canal Materiais de Projeto, que é um canal dedicado à análise de obras e projetos arquitetônicos exemplares. Nosso primeiro edifício a ser analisado é o Centro de Arte e Estudos Britânicos, construído em New Haven, Connecticut, pelo arquiteto americano Louis Kahn, e as suas datas vão de 1969, quando iniciou o projeto, até 77, quando o projeto foi concluído, já sem a presença do arquiteto que havia falecido em 1974, voltando da Índia e de Bangladesh, onde ele tinha grandes obras, e falecendo, infelizmente, nos sanitários da estação de trem de Nova York, quando voltava para Filadélfia. Essa lâmina apresenta um breve panorama da arquitetura importante do Louis Kahn, que foi um arquiteto na segunda metade do século XX extremamente influente, e se pode dizer que talvez a sua maior contribuição foi haver sintetizado a arquitetura histórica e o modernismo em algo único e difícil de classificar. E isso é curioso, porque se nós olharmos a produção dele até 1951, quando ele já tinha 50 anos de idade, era uma produção correta, eficiente, mas nada que pudesse chamar a atenção como um mestre em nível internacional. Tudo completamente diferente do que se nota nesse pequeno panorama com essas 5 obras, que são obras mestras na carreira dele, e que ele vai desenvolver a partir dessa síntese entre a arquitetura histórica e o modernismo, que acontece pela sobreposição e pelo interrelacionamento de várias influências. Kahn estuda arquitetura na Universidade da Pensilvânia, uma escola de arquitetura que na época era uma réplica da Belas Artes francesa, a tal ponto que o professor diretor da escola era um francês, egresso da Belas Artes, chamado Paul Klee, e que acaba sendo chefe do Louis Kahn depois que ele se forma. Ele trabalha 1 ou 2 anos para o Paul Klee e tem uma influência bastante grande dele. Depois da formatura, depois desse período com Paul Klee, ele desenvolve uma prática profissional, que é a que resulta nesses edifícios que vocês veem aqui, com o arquiteto George Howe, um arquiteto de Filadélfia, que mais tarde passa a ser o diretor da Escola de Arquitetura de Yale, e convida Kahn para ensinar na Escola de Yale. O outro sócio deles se chamava Oscar Stoneroff. E juntos produziram muita coisa, inclusive projetos de habitação popular de média e baixa renda, como é a imagem que está aqui à esquerda. Depois desse período, Kahn passa um tempo em Roma. No final dos anos 40, ele passa um tempo em Roma, e hospedado na Academia Americana, que é uma atividade que muitos dos arquitetos importantes americanos do século XX desempenharam, inclusive Robert Venturi, que é um outro arquiteto ligado a Louis Kahn, chega a trabalhar para ele, ou com ele, e são muito amigos durante muito tempo. Venturi passa um tempo também na Academia de Roma, e os dois têm em comum essa admiração pela arquitetura antiga italiana. Então, esse estágio em Roma, o ensino Belas Artes e uma prática
calcada na arquitetura moderna, resulta num amálgama diferente, algo que não tinha aparecido ainda na arquitetura moderna. E ele desenvolve, após essa época, algumas ideias muito interessantes. Aqui à direita nós podemos ver um diagrama feito por ele. Ele volta a se interessar pelo recinto, coisa que a arquitetura moderna de alguma maneira havia, se não abandonado, pelo menos tirado a ênfase do recinto. O espaço tinha se tornado mais fluido, com as fronteiras menos definidas. Kant volta a se interessar por isso, a ponto de dizer que a arquitetura surge ao se fazer um recinto, e que a cidade seria, ou que uma planta seria uma sociedade de recintos, e essa sociedade de recintos seria um bom lugar para viver, para trabalhar e para aprender. Então, o espaço bem delimitado, não necessariamente enclausurado, mas bem delimitado, passa a ser algo bastante importante para Louis Kahn. Um outro aspecto interessante que vai aparecer aqui na esquerda é a sua teorização sobre dois conceitos, o conceito de forma e o conceito de projeto, que no original em inglês eram form and design. E o que ele quer dizer com isso é que a forma seria algo ideal, algo muito abstrato, como é o diagrama que está aqui em cima, né, e que coloca uma espécie de relação concêntrica entre os espaços desse edifício que é a Igreja Unitária de Rochester, e o projeto seria uma tradução daquela forma com F maiúsculo em algo mais concreto. E esse algo mais concreto, ele surge do atendimento às demandas circunstanciais de cada problema. Neste caso, ele opta por não separar a igreja da parte de ensino da igreja, mas sim por circundar a igreja pela parte educacional. Aí o edifício que acaba resultando não é aquela primeira tentativa, mas é outra. Então isso é bastante importante, essa ideia de que há uma ideia abstrata e que depois tem que ser submetida às demandas das circunstâncias. Aqui aparece uma tabela com várias plantas de edifícios do Louis Kahn colocados à mesma escala. Tem a intenção de passar para vocês, ou dar uma ideia geral, de como ele se interessava pelo controle geométrico da forma. Ou a forma era resolvida com uma forma compacta, com volume compacto, como por exemplo uma forma prismática, uma forma cúbica, uma forma cilíndrica, ou ele era resolvido pela combinação de várias formas prismáticas. Esse conjunto de edifícios aqui nos lembra algum desenho da cidade romana, onde se vê vários edifícios em relação, por exemplo, algum desenho do Piranesi sobre a cidade romana, ou até a planta de Noli, e nós vamos ver que em cada um desses projetos existe um controle geométrico bastante intenso, inclusive quando irregularidades aparecem, como neste caso aqui, no convento de Mídia não construído, mas o uso da geometria ortogonal com suas diagonais é um modo de controlar a forma para o Kahn. E é algo que ele tira da história da arquitetura, tanto a história mais antiga, história romana, Renascimento, quanto a um pouco mais recente, que é a da Belas Artes. Chamo a atenção de vocês que nessa organização de projetos, o número 18 é o projeto que nós vamos analisar a seguir. Bom, esse projeto foi encomendado pela Universidade Yale, que é de New Haven, em Connecticut, onde ela tem o seu campus. Tudo isso que vocês veem aqui é o campus principal
da universidade. O terreno era este aqui, olhando no desenho ele está aqui. O terreno está exatamente em frente à primeira obra importante que Kant faz, que é a ampliação da galeria de arte de Yale, que é esse pedaço aqui do edifício, por um outro edifício. Esse projeto lhe foi passado por indicação do seu ex-sócio George Hall, que aconselhou a universidade que o contratasse, e a universidade ficou muito satisfeita. Isso foi feito em 51. Em 69 lhe pedem que construa o Centro de Artes e Estudos Britânicos, um edifício cuja obra foi doada, o valor da obra foi doado por um milionário americano chamado Paul Mellon, que também doou o principal acervo. Ele era um apaixonado pelas artes britânicas e doou tanto dinheiro para a obra quanto o acervo. No início o edifício até era chamado de Mellon Center e depois, por pedido do próprio filântropo, ele mudou de nome. Então é interessante que a universidade enfatizou a necessidade de dialogar com o entorno, de não ser um edifício que se voltasse contra o entorno e que pudesse dialogar com esse entorno. E o que o Kant faz é, primeiro, pensar numa forma compacta que ocupasse o terreno e no pavimento térreo criar espaços comerciais que se relacionassem diretamente com a rua, fazendo com que a entrada do novo edifício fosse na esquina, que é um elemento muito importante do urbanismo tradicional, urbanismo que forma a cidade de New Haven. Então aqui se pode ver o edifício construído. As laterais nas duas ruas principais são ocupadas por comércio, que ajuda a animar a rua, e a entrada do edifício fica exatamente nesse canto aqui. Em termos diagramáticos, a gente poderia dizer que o programa ele está composto de, obviamente, de uma parte de exposições e de acervo, uma zona comercial, que é essa zona verde, uma zona de biblioteca, que é aquela cor-de-rosa, um auditório abaixo, e a maior parte da área é ocupada por exposições e apoio. Em termos volumétricos, se trata de uma composição subtrativa, um volume prismático do qual são retirados 3 volumes. 2 deles, os de cor azul, formam os átrios, que são tão importantes na organização do espaço interior e que aparecem aqui no corte, iluminados zenitalmente, e o terceiro volume é o volume do acesso, composto por 4 módulos. O tamanho do edifício é aproximadamente 62 por 38 metros, aproximadamente porque os tamanhos são normalmente dados em pés e polegadas e na tradução para o metro eles deixam de ser exatos. Aqui também se pode ver o auditório, que tem acima dele um dos 2 átrios. Esse é um átrio de 3 pavimentos de altura e esse é o átrio da entrada imediatamente após o acesso, que é um átrio com 4 pavimentos de altura. Aqui se vê a planta baixa, a parte amarela é a parte do centro de artes propriamente dito, envolvido pelo cinza das lojas, com o acesso se dando nesse espaço de planta absolutamente quadrada. O visitante entra por aqui e é imediatamente recebido num grande espaço, um outro quadrado, só que dessa vez 4 vezes mais alto do que esse espaço de acesso. Se o visitante caminhar na direção da direita, que é uma direção quase leste, ele vai passar dos 2 elevadores e se dirigir ao grande auditório. No pavimento acima se vê os vazios que são criados pelos 2 átrios, mas também 3 vazios menores dentro da biblioteca. E
Nos dois pavimentos superiores permanecem os dois átrios e se pode notar a área de exposição que normalmente a sua subdivisão segue as linhas da grelha estrutural. Aqui nós vamos passar por uma sequência de vistas em que se vai mostrando inicialmente a estrutura, as paredes internas e as paredes externas. Segundo pavimento, a mesma coisa, estrutura, paredes internas e paredes externas. Terceiro pavimento, a mesma coisa. Aqui a gente já tem uma noção bem clara dos vazios. Paredes internas e paredes externas. Aqui o quarto pavimento, que é o pavimento totalmente dedicado às exposições, ou pelo menos era. Houve uma reforma do edifício, uma atualização do edifício há coisa de uns 2 anos, muito respeitosa, mas há uma possibilidade de que a distribuição dos espaços tenha se alterado um pouco. Divisões internas, pode-se ver aí que as divisões internas seguem fielmente as linhas da grelha estrutural. Fachada externa, e aqui aparece a cobertura, mais precisamente a estrutura da cobertura com essas vigas inclinadas que são já a base das clarabóias que iluminam cada módulo, ou praticamente todos os módulos de exposição do pavimento superior. Aqui as clarabóias propriamente ditas, que não poderiam ficar expostas ao sol, porque os objetos de arte sofrem com a luz solar, e sobre elas aparecem as proteções, que aparecem aqui com mais detalhe. São umas lâminas metálicas que evitam que o sol entre diretamente. As próprias clarabóias são tratadas como com vidros especiais que também filtram. Outra coisa que dá para notar por esse desenho é que as 4 clarabóias sobre o átrio de entrada não tem proteção, porque aquele é um espaço em que não se expõe nada, pelo menos em alturas próximas das clarabóias. Essa é uma imagem interessante porque ela permite que se veja vários aspectos interessantes do edifício, relevantes do edifício. Uma delas são as diferenças na estrutura do concreto armado. A maneira como, por exemplo, os pilares do térreo aumentam de tamanho e são mais separados, porque eles têm a ver com uma situação diferente, que é a situação da base comercial. Aí seguem-se 3 pavimentos iguais e também na cobertura há uma variação. A viga da cobertura se mistura com a solução das clarabóias. Outro aspecto que já aparece, principalmente nesta lateral esquerda, onde já estão colocados alguns painéis de fachada, é como o detalhe construtivo é explorado para criar efeitos estéticos. Nesse caso, a pingadeira dos painéis, que não precisaria ser desse tamanho, ela funciona também como um elemento que gera sombra e gera a tridimensionalidade no volume, um volume que tende a, no geral, ser mais liso do que o normal. Essas imagens querem chamar a atenção de vocês para o fato de que há uma lição muito clara nesse edifício, que é o fato de que as fachadas devem ser tratadas como um sistema que envolve todo o edifício, mas que, por ser um sistema, ele permite variações onde elas são necessárias. Pode-se notar, isso nós vamos ver mais adiante, mas pode-se notar, por exemplo, aqui, que esse é o módulo base, um módulo que é dividido ao meio num sentido e em 3 partes no outro sentido, ou seja, o módulo tem 6 divisões e ele vai se adaptando. Às vezes ele recebe uma abertura muito estreita, como se fosse uma seteira, às vezes entram aberturas um pouco maiores que sempre tendem a ocupar um número cheio de módulos. Esse aqui ocupa 2 módulos na altura, às vezes é tudo aberto. Então, o sistema é criado exatamente para aceitar as alterações. E, inclusive,
certas sutilezas aparecem, como aqui, que é o lugar de uma daqueles espaços de pé direito duplo da biblioteca, em que não aparece a viga e os painéis se tocam. É muito sutil a interrupção. Esse é um espaço de pé direito duplo em que a fachada vai de cima a baixo cobrindo os dois pavimentos. Então essas mesmas sutilezas a gente pode notar, por exemplo, aqui. Aqui também não é uma viga, é um outro lado do edifício que contém um espaço de pé direito duplo, então não havia necessidade para a viga ali. E interessante que a viga maior com os pilares mais afastados acontece apenas nos dois lados que são externos ao terreno. Os dois lados que contêm as lojas é que tem esse detalhe. Nessa lateral aqui, que é uma lateral, é a lateral onde existe uma escada que leva ao restaurante, não há esse detalhe. A viga continua do tamanho normal e os painéis se mantêm no mesmo plano externo dos pilares, que é algo que nós vamos ver também na fachada traseira. A fachada traseira mostra aquela viga, mas os painéis não estão separados como eles estão aqui. Isso é muito interessante, porque a fachada das lojas ela está colocada alinhada com a face interna dos pilares e não com a face externa. E isso gera uma certa profundidade na fachada que é sutil, mas muito bem-vinda. Isso dá para notar aqui, ó, ali também. Então, aqui nós vemos isso que foi falado agora. Esse é o espaço de acesso ao edifício, um espaço de 4 módulos. Também é interessante notar que essa grelha tridimensional que define o edifício, em todos os seus aspectos, ela também aparece aqui como desenho de piso. Ela aparece como desenho de piso, marcadamente, porque ela é um elemento importante do edifício. Passando pela porta, nós chegamos a esse átrio, que é o átrio mais alto, que é este. É o átrio que recebe o sol, que não tem grande proteção. O que eles colocam de arte aqui é escultura, que não sofre tanto com o céu. Então esse é um espaço principal de orientação. Daqui se vai para vários lugares. Andando um pouco e se chegando perto dos elevadores, olhando para trás, nós vamos ver que esse átrio, no seu pavimento térreo, ele é revestido com painéis similares aos painéis da fachada. E que o uso do carvalho, que é um uso no interior do edifício, o uso do carvalho acontece do segundo nível para cima. Aqui nós vemos 3 coisas. Uma, a escada principal, aquela escada que é abrigada num cilindro, que é um recurso que o Kahn utiliza muitas vezes. E aqui nós vemos a escada por dentro, a entrada dela. E isso aqui é muito interessante, é o cuidado com que ele lida com os encontros entre a estrutura e os elementos de fechamento. Enquanto que no exterior os painéis de aço lidam com a estrutura de uma maneira, aqui eles lidam de outra. Por exemplo, o carvalho chega até ali e o elemento vertical da estrutura está um pouco recuado. Há sempre essa busca de trabalhar a tridimensionalidade, mesmo que seja recuando um elemento uns poucos centímetros. E aqui nós podemos ver uma vista curta dessas galerias, que tem muita flexibilidade, porque esses elementos aqui podem ser mudados e colocados como quiser. Então a planta, que pode parecer uma planta rígida pelo fato de ser composta por módulos quadrados, ela não tem nada de rígido, ela é muito flexível. Esse é o espaço de chegada na escada principal, coberto com blocos de vidro, um outro modo de fazer uma clarabóia.
Essa é uma vista de uma longa galeria, uma galeria que lembra os espaços em que essas obras de arte doadas pelo milionário Paul Mellon teriam sido exibidas no passado. O tipo de espaço museístico desse edifício é um espaço que se relaciona aos primeiros museus, aqueles do século XIX, que eram as galerias nos palácios, que tinham se tornado museus de arte. Aqui nós vemos o átrio sobre o auditório, que é um lugar em que se pode ver grandes obras. São as salas maiores, então as obras tendem a ir para aí, porque elas permitem um espaço grande para a sua visualização, mas também é o lugar em que a escada aparece como um objeto com valor estético, esse cilindro que pousa no meio do espaço e que funciona como um objeto, como se fosse um objeto de arte sendo exposto. Aqui mais duas vistas desse grande espaço, que é realmente um espaço impressionante, e esse carvalho que reveste todo o espaço cria uma situação de aconchego e de tactibilidade muito interessante, assim como esses tapetes no piso, ou seja, deixa de ser um espaço tão frio quanto poderia ser. Outra coisa a destacar é a maneira como esses átrios eles são sempre visíveis durante o percurso de um visitante. Há janelas que abrem para ele, e essas janelas, o envoltório das janelas serve para que o ar-condicionado seja insuflado no ambiente e seja retirado como retorno, que é o que se vê por aqui. Então, concluindo, é interessante fazer um resumo, um sumário e responder a perguntas. Que valores arquitetônicos, ou seja, que materiais de projeto nós podemos extrair dessa obra? O primeiro deles, não necessariamente em ordem de importância, mas o primeiro deles seria o uso de uma grelha tridimensional como elemento expressivo, elemento regulador da forma total e como referência visual. Essa grelha está sempre presente, dentro e fora, estabelecendo uma espécie de medida que nos permite uma relação clara e inteligível com o edifício. As grelhas estruturais já existiam no século XIX, principalmente tendo surgido na escola de Chicago, no seu uso em arquitetura, mas ficaram por muito tempo escondidas dentro da massa de alvenaria daqueles edifícios, tendo começado a aparecer nas décadas de 10 e 20 do século passado, com as arquiteturas de Le Corbusier e de alguns italianos como Giuseppe Terrani. Número 2. Essa grelha, que em termos de dimensão em planta é homogênea, quando é olhada em 3 dimensões, ela sofre modificações que têm a ver com as situações do edifício. Ela é diferente na base, como já foi mencionado, assim como ela é no corpo e no coroamento do edifício. Número 3 seria o controle modular da planta, ou seja, as subdivisões do edifício seguem claramente as linhas da retícula. E a criação de espaços maiores ou menores vai depender da colocação de paredes leves sobre as linhas das vigas. As fachadas são pensadas e resolvidas como um sistema, como já foi explicado antes. Aqui a gente vê enfatizado o painel base e uma série de variações no painel. Essa foto é diferente daquela que aparece lá, porque naquela foto, por exemplo, essa solução aqui, que era dessa espécie de seteira, que aqui ela ocupa toda a altura do módulo, aqui ela ocupa 2/3 e ainda recebe 2 janelas horizontais, que era algo que, me parece, não acontecia lá. A criação de focos espaciais dentro do edifício
E esses focos espaciais são aqui 2 grandes átrios, um deles tendo 4 pavimentos de altura e um deles tendo 3 pavimentos de altura. O diálogo positivo com o entorno, algo que a partir dos anos 60 começa a ser reivindicado pelos arquitetos e até pelos não arquitetos, já que muito da produção chamada modernista tendia a não dialogar de uma maneira clara com o entorno. Nesse caso, nós já vimos que o diálogo que o Kahn estabelece se dá não apenas pela volumetria, que continua o alinhamento da rua, mas também pela disposição de espaços comerciais no térreo e da valorização da esquina como ponto importante do quarteirão e o ponto de entrada no edifício. ênfase na materialidade, no uso de certos materiais e no trabalho com esses materiais e na maneira como eles se relacionam e também na tridimensionalidade desses encontros. Como, por exemplo, se vê que essa esquadria ela toca no pilar, mas ela toca no pilar por meio de um negativo, o que cria uma linha de sombra entre os dois, assim como esses elementos aqui, essas pingadeiras de ferro, elas têm um tamanho que vai muito além da necessidade de fazer a água escoar afastada do concreto em direção de poder gerar sombras que qualificam o objeto do ponto de vista tridimensional. E, por último, sintetizando numa frase curta, e é interessante, vários arquitetos falam que sempre que um edifício pode ser resumido numa frase curta, ele está bem resolvido. Isso muitas vezes se materializa. E nesse caso a gente poderia dizer que o Instituto, o Centro de Estudos de Arte Britânica do Louis Kahn é um prisma retangular, mais uma retícula tridimensional, menos as subtrações dos átrios e da entrada. Eu fico por aqui agradecendo pela atenção de todos, lembrando que o modelo deste edifício, da onde foram retiradas as ilustrações principais, está disponível para download no site Arquiteturas Exemplares, e este aqui é o link, e se tiverem gostado do vídeo, por favor, assinem o canal para saber quando novos vídeos serão postados. E logo há muita coisa a ser postada que está em produção. Muito obrigado e até o próximo vídeo.